Tarefa em Guarujá, não foi vista nenhuma assistente social visitando meninas em situação de risco onde há prostituição. Ele quer saber por quê. A força-tarefa que foi construída no Guarujá pela Polícia Militar, né? Nós tínhamos um comandante, esse comandante criou essa força-tarefa e ela vai somando alguns órgãos. Então tem vários órgãos da Prefeitura, Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Municipal e a Polícia Militar, que é a que estruturou Secretaria esse serviço. de Ação Social. Né? Aí tem Secretaria da Ação Social, Secretaria de Desenvolvimento, de Posturas, várias secretarias. A Ação Social participa também. A questão é que eles têm uma visão um pouco diferente da nossa. A visão deles é de que, dependendo do tipo de abordagem que é feita, isso pode caracterizar repressão. E eles preferem irem, conversarem de forma separada e não irem junto com a força-tarefa. Por quê? O que acontece? No trabalho da equipe de educadores de rua, eles notaram que as meninas que estão em prostituição, se você fizer essa abordagem, elas acabam se afastando. Então eles preferem fazer uma outra abordagem, conquistar a confiança delas para conseguir um trabalho melhor e de repente levá-las para o atendimento psicológico, para um local onde ela vai... trabalho de reintegração social. Exatamente, é um pouco diferente do da força-tarefa. Nesse mesmo sentido, o Ministério Público ou qualquer autoridade pública não pode pegar um morador de rua menor de idade e recolher? Ou pode? Então, essa visão que eu falo às vezes social meio exagerada, que eu não concordo, que nem adolescente. O estatuto é claro que se o adolescente ou a criança estiver em situação de risco, ele deve ser retirado do local onde está e ser encaminhado ou para o conselho tutelar ou para uma casa de acolhimento provisório, aonde vai se procurar sua família para que ele seja reintegrado ou ver qual o motivo dele estar fora. Quanto ao morador de rua, se ele é idoso, a gente consegue a proteção. Se ele é criança, a gente consegue, ou adolescente, a gente consegue a proteção. Mas se estiver na faixa dos 18 aos 60, você não tem essa questão da proteção. Então, o que a gente criou com a força-tarefa que tem no Guarujá? A gente criou uma operação que chama Operação Dignidade. Nessa Operação Dignidade, a gente escolheu trabalhar no horário noturno, porque no horário noturno eu estou caracterizando que ele está em situação de risco. Está dormindo na rua, está dormindo num banco, está chovendo. A gente vê o tanto de violência que tem contra morador de rua, às vezes colocam fogo, é pichado ou batem. Apesar que assim, eu conheço vários moradores de rua, porque eu já fiz matéria com morador de rua, inclusive, e que preferem ficar na rua porque muitos são usuários de drogas. Exatamente. E se for para uma casa de acolhimento, enfim, aí exatamente. Essa abordagem social. Exatamente. O que a gente faz? A gente recolhe, leva para o albergue e cadastra. E lá tem um médico que faz o seu atendimento inicial, aí banho, alimentação. Os que são de fora do município acabam sendo recambiados para o seu município, os que são do município a gente começou a cadastrar. E a gente viu que 80%, 90% é usuário de drogas. A outra porcentagem, um pouco menor, é de que tem problema mental. Então, ou é deficiente mental ou usuário de drogas. E aí a gente começou com isso a se reunir com a Secretaria de Saúde, especificamente com a área de saúde mental. Estamos tentando fazer com eles também um TAC para melhorar o atendimento naquilo que a gente chama de CAPs, né? Que são Centros de Atendimento Psicossocial, tanto da infância como do adulto, inclusive de criar residência terapêutica, que é o local ideal para levá-los, não é levar para o albergue, é residência terapêutica. Até que ponto vai esse direito de ir e vir desse cidadão, mesmo sendo doente mental ou usuário de droga? Porque o que a gente vê também hoje, que muitas vezes quando a Secretaria de Ação Social do município chega para recolher um indivíduo desse na rua, mesmo tendo uma abordagem técnica e social, pessoas que estão ali olhando, que muitas vezes ficam indignadas porque vê esse cidadão passando por um processo de vulnerabilidade social, também ficam indignadas na forma com que essa pessoa é recolhida. Então eu pergunto, até que ponto vai essa liberalidade de ir e vir? Na infância é mais fácil, que o seu direito de ir e vir, quando ele está em situação de risco, caracterizado, ele está cortado para a gente poder agir. Como adulto? Como adulto é um pouco mais difícil, por isso que a gente prefere agir durante a noite, porque eu, vislumbrando a situação de risco, o que eu vou buscar? Direito de ir e vir. Mas qual o princípio está acima do direito de ir e vir? É o princípio da dignidade da pessoa humana. Se eu estou falando de dignidade da pessoa humana, é digno deixá-lo naquelas condições, sabendo que ele está ali com um problema mental, ou usando droga, às vezes todo sujo, sem tomar banho, tomando chuva. Frio. Então, a dignidade da pessoa humana faz com que eu tenha que agir como Estado e não ser omisso. E levá-lo para poder fazer o tratamento. Doutor, na sua visão como promotor, a Guarda Municipal, ela pode agir nesses casos? É uma pergunta meio complicada, né? A Guarda Municipal tem toda a discussão se a sua função é só de proteção patrimonial ou não. A discussão que a gente vem
tendo recentemente com a Guarda do Guarujá, né, o trabalho que é feito lá pelo Coronel Raimundo, é que a Guarda Municipal está querendo ocupar um espaço que a gente tem vazio hoje nos municípios que a gente vê que tem o maior número de problemas. A gente tem a Polícia Civil, que faz a persecução penal, que é a investigação, tem a Polícia Militar que faz o preventivo. E quem faz a Polícia de Posturas? Quem vai ver o barzinho que está fazendo som além do horário? Que colocou as cadeiras na calçada? Quem vai olhar todas essas irregularidades de postura? O cara que colocou uma placa onde não poderia, que colocou tampou a rua, fechou. Isso seria uma questão de polícia de posturas. Se a postura estiver ligada com a questão de estar na praça pública, estiver causando algum dano para aquela praça, a Guarda Municipal poderia agir também. Eu acho que estaria dentro da área dela. Mas dependendo onde for o espaço, aí ela não estaria dentro da área dela, ficaria para a área da assistência social. Perfeito. Perfeito. Olha, eu já tenho mais perguntas aqui, o Silvio do Rio Branco São Vicente. Eu vou para um rápido intervalo, antes do Minuto Saúde, Minuto Multimagem. A gente volta para continuar esse assunto e trazer mais perguntas dos nossos telespectadores. Silvio, aguarda aí que você, assim que voltar aí para o último bloco do painel regional, a gente já faz sua pergunta, tá bom? A gente volta já já. Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje. Lembrando que ainda dá tempo de você participar pelo 3014-5281. E eu já vou para a pergunta do Silvio do Rio Branco São Vicente, que participa sempre, sempre concorre com o Uriel, né? Obrigado pelos parabéns, viu, Silvio? Essa ideia sempre do painel regional, que você fala que a gente sempre traz temas esclarecedores, essa é a ideia. Sempre em cima dos temas, a gente também trazer um pouquinho da parte didática para quem está em casa entender. Se fala muito de tantas coisas, né, de Ministério Público, termos de ajustamento de conduta, a gente está falando de royalties aqui outro dia. Sempre a ideia é que as pessoas em casa tentem entender primeiro o que é, para depois poder saber como proceder de maneira adequada, né? O Silvio quer saber se pode entrar no MP para cobrar melhorias do transporte público na área continental de São Vicente, que hoje deixa a desejar. Pode. Toda vez que o interesse for público, não é de um indivíduo, né, questão individual, mas sim coletiva, ele pode sim. Ele deve procurar de preferência a promotoria do consumidor, falar qual é o problema que está tendo, fazer uma representação por escrito com os problemas que tem, para que seja atendida essa sua reclamação. Perfeito. Quando você fala coletivo, não adianta ele tem que fazer o quê? Ele é uma baixa assinada, não. Ser representante assim, de alguma... Não. Até para as pessoas entenderem, cara. Eu quero dizer coletivo assim, quando o interesse é individual, que só interessa a uma pessoa, o Ministério Público não pode atuar em todas as áreas. Que nem o direito em escola individual de uma criança, o promotor pode, porque nas áreas sociais ele pode fazer o atendimento individual. Tá. Mas o consumidor, por exemplo, que teve um problema de consumo, que comprou um produto que estava com defeito, para aquele consumidor individual, o Ministério Público não pode agir. Difuso. Agora, quando atinge o número de pessoas indeterminado, como transporte coletivo, sim, todos os usuários, isso é coletivo. Se são todos os usuários que são atingidos, qualquer cidadão pode, doutor, porque o Ministério Público atua para a defesa do coletivo. Rapidamente, por uma questão didática, a diferença de difuso para coletivo. Claro. Tá. A questão que o coletivo para o difuso, vou ficar um exemplo fácil. Toda vez que eu falo de meio ambiente, é difuso, porque eu não consigo determinar quem são os agentes atingidos. Já no coletivo, os agentes são possivelmente determináveis. É possível que eu determine quem são aqueles agentes. Grupo de pessoas que vai ser atingido. Como eu posso determinar o grupo de pessoas que vai ser atingido é coletivo. Quando eu não posso determinar, é difuso. Carlinhos, vê só como o telespectador é atento, hein? Primeiro, Marcelo Pitangueiras Guarujá pergunta para você o seguinte: ele já acompanha o programa, sabe que você é pré-candidato a deputado federal. Como eu sempre digo, eu posso falar, o Chagas pode, o Carlinhos aqui não pode falar que é pré-candidato. Mas enfim, caso seja eleito deputado, pretende transformar a proibição de uso de celulares nas escolas, quer dizer, transformar em lei? Não, primeiramente não, porque isso não é uma função de um deputado, né? Tá. Seja ele estadual ou federal, né? E entendo que isso deva passar por um processo, primeiro educacional dentro da própria escola, acho que mexe com o princípio de autoridade do próprio professor.